Graça e paz, meus queridos irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que fala o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando nos detemos em olhar para a história da igreja primitiva, conforme relatado no Novo Testamento, especialmente em Atos, nos deparamos com uma questão interessante e que nos desafia a encontrar respostas na própria palavra de Deus. Esta questão trata da ausência de templos cristãos onde a igreja deveria se reunir para seus cultos, a exemplo dos dias atuais. E é claro que algumas perguntas saltam à nossa mente, tais como: por que a igreja primitiva, conforme o Novo Testamento, não se reunia em templos cristãos? Por que a igreja primitiva preferia se reunir no Templo de Jerusalém, nas sinagogas judaicas e nas casas? Por que não há uma manifestação por parte da liderança da igreja primitiva em construir nas cidades onde havia um grupo de cristãos, templos cristãos? O livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, narra algo em torno de 30 anos de história da igreja primitiva. Como se deve e pode ver no início de Atos, Lucas começa a sua narrativa a partir do final do seu evangelho. Lucas 24, no verso 50, aí por diante, e você pode conferir com Atos capítulo 1, de 6 até 11, onde trata da ascensão de Jesus. Atos começa, portanto, com a igreja sem Jesus. E a primeira preocupação com a qual a igreja teve que tratar foi com a escolha de um homem para completar o número de 12 homens para o grupo apostólico, em substituição a Judas Iscariote, que deu cabo de sua própria vida, conforme Mateus capítulo 27, versos 6 até o 8, e também Atos capítulo 1, de 12 até 26. 10 dias depois da ascensão de Jesus, a promessa dele de enviar o Consolador se cumpriu na vida da igreja. Está lá em capítulo 2 de Atos, de 1 até 4. Com isso, a igreja recebe poder para cumprir sua missão na terra até a volta do Senhor, que é a pregação do Evangelho. Atos 1, 8, que nós lemos ainda há pouco, resume o livro de Atos. Com poder derramado sobre a igreja, ela será testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Inicialmente, a evangelização segue esta sequência, mas depois se torna ao mesmo tempo. Isto é, a igreja se espalhou pelas outras regiões, mas não abandonou o que ficou para trás. Portanto, com base em Atos 1, verso 18, encontramos a igreja em Jerusalém, que devido à perseguição anunciou o evangelho na Judéia, Samaria, Fenícia, Chipre e Antioquia. E você pode ver isso aí no capítulo 8, verso 1 de Atos, e o capítulo 11, verso 19. O diácono Filipe prega em Samaria, Atos capítulo 6, 5 e capítulo 8, verso 5, e no caminho de Gaza também, capítulo 8, verso 26 e seguintes de Atos. Paulo, depois da sua conversão, prega em Damasco e em Jerusalém, Atos 9, de 20 até 22, e também o verso 28. E ele será o maior pregador do evangelho entre os gentios, Atos 9, 15, e os capítulos 13 até o 28, que é o final de Atos. Pedro evangelizou em Lida, Jope e Cesareia, Atos 9, 32 até o 10, 48. Em todas essas narrativas de Atos sobre a atuação do Espírito Santo de Deus da igreja, dando poder para que ela anunciasse o evangelho, nada se fala sobre templos cristãos. Por quê?
E nós queremos hoje, meus queridos, começar um estudo a respeito da igreja primitiva, como está no Novo Testamento, especialmente Atos, a igreja primitiva sem templos. Então vamos começar hoje a mostrar que a igreja primitiva era inicialmente uma seita judaica. Como temos visto até agora, a igreja do Novo Testamento não tinha um espaço para se reunir, o qual poderia nomear como templo cristão. E a razão para isso é que a igreja era uma seita judaica. As expressões seitas, grupos, facções, escolas, partidos e heresias aparecem 9 vezes no Novo Testamento como traduções do termo aireses, que é uma expressão grega. No livro de Atos aparece 6 vezes. Então vejamos esses textos. O primeiro texto é o de Atos 5, verso 17, e faz referência aos saduceus como uma seita ou como um grupo judaico. Também capítulo 15, verso 5 e 26, verso 5, esses 2 versículos fazem referência aos fariseus como uma seita. Atos 24, verso 5 e 14, e também o 28, 22, fazem referência à igreja como uma seita. Então, sobre os saduceus e fariseus, tratados como seitas, havia algumas doutrinas divergentes. Entre eles, conforme Atos 23, de 6 até 8. Os saduceus, segundo esse texto, não criam na ressurreição, conforme Mateus 22, verso 23. Eles também não acreditavam nos anjos e nem acreditavam nos espíritos. Os fariseus, por sua vez, acreditavam em tudo isso. Naquela época, a palavra aireses, que é a palavra grega, que significa assim, transliterada para o nosso português como heresia, não tinha essa conotação negativa que tem hoje. Não se referia essencialmente a uma doutrina errada, mas apenas a uma facção, a um grupo ou um partido em discussão. Era isto. Os fariseus e saduceus se opunham em algumas doutrinas, como a gente viu, porém viviam pacificamente. No Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal dos Judeus, havia membros dos dois grupos, tanto saduceus quanto fariseus. Ao contrário dos fariseus e saduceus, este grupo ou seja, o grupo dos cristãos, foi duramente perseguido pelo judaísmo. Essa visão da igreja como uma seita judaica era tanto compartilhada entre os judeus como também entre os próprios cristãos. Não somente os judeus olhavam a igreja cristã ou a igreja como um grupo separado, ou um grupo que pertencia ao judaísmo, uma seita judaica, um grupo judeu, como também o próprio cristão olhava para eles próprios, aceitando que eram um grupo judeu. E esses cristãos, ou a igreja primitiva, não tinha nenhum constrangimento em frequentar os lugares de culto do judaísmo, o templo e as sinagogas em Jerusalém ou em outras cidades, como a gente percebe, nota em Atos e que estudaremos mais tarde. Para identificar este grupo novo, este novo grupo judeu, alguns nomes foram dados a ele. Por exemplo, eles foram chamados de nazarenos, porque Jesus, o seu líder, foi criado em Nazaré, está lá em Atos capítulo 24, verso 5. Também foram chamados de os do caminho, Atos 9, verso 2. Jesus falou o seu caminho, a verdade e a vida. E também foram chamados de cristãos lá em Atos 11, 26. E por que foram chamados de cristãos? Paulo e Barnabé passaram em Antioquia mais ou menos um ano, instruindo, ensinando
aqueles cristãos ali. E eles ficaram tão parecidos com a maneira como Cristo andava, ensinou e falou, tão semelhante a ele, que então o povo antioqueu o chamou de cristãos, que quer dizer gente parecida com Cristo. Como seita, a igreja mantinha alguns costumes tipicamente judaicos, como o de orar no templo em certos horários. Está lá em Atos capítulo 3, do verso 1. O ótimo exemplo do judaísmo para o cristianismo. Como seita ou grupo judeu, a igreja podia livremente se movimentar pelo pátio do templo todos os dias para orar, para pregar, para ensinar e para simplesmente reunir-se com os outros irmãos. Como seita judaica, não havia necessidade para construir templos próprios, pois a igreja tinha o templo de Jerusalém e as sinagogas para prestar culto a Deus. Então, meus queridos, esta é uma breve introdução e mais o primeiro ponto do nosso estudo a respeito da igreja primitiva sem o templo. Então, nós vimos inicialmente que a igreja primitiva era considerada, e ela também se via assim, como um grupo judeu, um grupo judaico. Havia nela alguns costumes tipicamente judeus, havia costumes judaicos que a igreja não abraçou, como a guarda do sábado, o sacrifício de animais e outros costumes, porque a igreja, desde o seu começo, até mais ou menos o ano 90 depois de Cristo, por aí, a igreja foi paulatinamente se separando do judaísmo, paulatinamente. Os maiores perseguidores da igreja, segundo o livro de Atos, foi o judeu. Os judeus perseguiram muito a igreja quando os próprios judeus não perseguiam, incentivavam romanos, até ladrões, a perseguirem os irmãos. Triste isso, né? Os romanos, que aparentemente acreditávamos, perseguiam a igreja. Isso aconteceu realmente em algumas cidades, de tempos em tempos, em alguns lugares. Algumas vezes oficial, outras vezes não tanto. Mas vejam que no caso de Paulo, por exemplo, quem protegeu Paulo foi os romanos. Os romanos protegeram Paulo de qualquer ação dos judeus, de qualquer outra pessoa. Por causa dos romanos, por causa do apelo que Paulo fez a Roma para julgá-lo, é que Paulo chega lá em Roma sã e salvo, porque os romanos cuidaram da segurança dele. Então, até o ano 90 depois de Cristo, mais ou menos, até aí a igreja era um grupo judeu, mas foi pouco a pouco se separando do judaísmo. Então, por volta do ano 90 depois de Cristo, os judeus incluíram em suas orações diárias uma maldição sobre a igreja, uma maldição sobre os cristãos. A partir desse momento, então, é que é uma separação total da igreja do judaísmo. A partir desse momento, agora o judaísmo é uma religião à parte e o cristianismo é outra religião à parte e vai andar com seus próprios pés. Mas até aí, a igreja não tem templo. Então nós vamos ver mais para frente a questão da igreja no templo em Jerusalém. Vamos ver também a igreja nas sinagogas e a igreja, então, se reunindo nos lares. Nos lares. Tanto em Jerusalém quanto nas cidades por onde o evangelho era pregado, a igreja tinha o costume de se reunir nos lares. Quando havia sinagoga, também na sinagoga. Mas o lar era o lugar em que a igreja podia se reunir qualquer dia da semana. Não importasse as circunstâncias. Não era apenas no domingo ou no sábado, que a sinagoga atendia no sábado, os cultos, a sinagoga era no sábado. Mas no domingo a igreja se reunia nos lares para louvar e cultuar o nome de Deus. Então não fica frustrado, não fica triste, porque a igreja primitiva, ela era uma seita, que não é esse termo pejorativo que a gente utiliza hoje em dia,
Era um grupo, assim como eram os fariseus, como eram os saduceus e outros menores, mas era um grupo dentro do judaísmo. E o grupo que mais cresceu trouxe receios, medos, terror à liderança judaica, com medo de que Roma tomasse alguma atitude severa contra a Judéia, porque o judaísmo era visto lá em Roma como uma religião bem-vinda, era aceita, era livre. Eles podiam realizar seus cultos, escolher sua liderança, tudo debaixo da autoridade de Roma. Então não havia nenhum problema. O medo dos judeus, a gente vê isso aí em Atos, e também nas palavras do próprio sumo sacerdote com relação a Jesus, é que os romanos poderiam chegar lá e destruir não somente o Supremo Tribunal Federal dos Judeus, o Sinédrio, mas também o povo e a nação. Se essas coisas com relação a Jesus e seus seguidores continuassem. Então é isso, meus queridos. Esta seita, ou este grupo judaico, separou-se do judaísmo, mesmo dentro do judaísmo ainda, era um grupo grande, um grupo bom, gostoso, invejado pelos judeus, provocava ciúmes entre os judeus. Mas o grupo cresceu, 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 como a gente vê em Atos, capítulo 2 e capítulo 4, verso 4. A gente vê ao longo da história como esse grupo cresceu, e olha nós aqui, adorando nosso Deus, junto a milhares, milhares e milhares de pessoas neste mundo que Deus criou. Não temos os templos abertos agora para nós, mas nós somos templo do Espírito Santo e nós adoramos a Deus, não no lugar específico, mas em qualquer lugar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele aí estaria. Então nós cremos que o Senhor está conosco neste momento e continuará assim conosco, seja em nossas casas, seja nas praças, nos parques, nas ruas, no templo. Ele estará conosco. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Amém.